Fala pessoal, muito boa noite, tudo certo com vocês? Hoje é o seguinte, nós vamos continuar falando de estratégias avaliativas para prescrição, né? O tema da live de hoje é estratégia avaliativa para prescrição. E eu vou abordar hoje com vocês áreas magras e gordas de braço, coxa e perna. Vou mostrar para vocês como usar, então sair daquela mais do mesmo, né, galera, do percentual de gordura. Nós temos que sair. Claro que o percentual de gordura é uma variável importante no processo prescritivo para avaliar. Só que viver só do percentual de gordura é muito pouco para o profissional de educação física. Tem mais coisas aí que nós podemos fazer. E o objetivo que foi da live de quarta-feira passada e da live de hoje é justamente esse: mostrar para vocês outras alternativas de avaliação que eu posso fazer. E ao fazer essas avaliações eu tenho informações diferenciadas que eu posso e devo usar na prescrição do meu cliente. Então é sair do mais do mesmo, é criar estratégias avaliativas que a galera não faz para se diferenciar no mercado, mas de uma forma positiva, né? Não marqueteira, eu vou me diferenciar do mercado, mas se diferenciar com conteúdo, com qualidade. Então a ideia da live é o quê? Nós observarmos uma estratégia avaliativa que não é usual, a galera não usualmente utiliza, que é áreas magras e gordas de braço, coxa e perna. E ao usar essas áreas eu consigo identificar morfologicamente o meu cliente e me traz algumas informações diferenciadas, além do percentual de gordura, e que eu posso e devo usar no meu raciocínio prescritivo. Essa é a ideia, é essa tocada, essa toada que nós vamos fazer hoje, certo? O menino Bruno vai me ajudar hoje aí na live que nós vamos mostrar para vocês sobre áreas magras e gordas. E por que não é área muscular, João? Vou explicar por que nós não chamamos de área muscular. E eu vou apresentar um gráfico que a gente traz no X para ajudar o nosso usuário do X a raciocinar melhor a morfologia do cliente e ter algumas interpretações além do percentual de gordura, né? Para poder raciocinar morfologicamente com o cliente e fazer a prescrição. Então é isso que nós vamos tocar hoje, né? A toada aí na nossa live. Então vamos lá, pessoal. Há tempo que eu venho com o hashtag prescrição sem avaliação, prescrição cega. Quem está acompanhando as nossas lives aqui do X toda quarta-feira já ouviu essa fala minha, né? Esse hashtag várias vezes. Prescrição sem avaliação, prescrição cega, tá? E não é só uma hashtag, um efeito de marketing, é uma realidade. Se nós pararmos para pensar, como é que nós vamos prescrever sem avaliar? E aí quando eu falo avaliar, é uma dimensão bem holística, não é aquele padrão que muitas pessoas, principalmente o acadêmico da educação física que está aprendendo, né? Entrando na área, quando fala avaliação, ele pensa ou em teste físico, mas o mais comum ele pensar em avaliação morfológica, certo? Mas quando eu falo que prescrição sem avaliação é prescrição cega, é muito mais holístico. No momento que eu estou treinando o cara, eu estou observando um agachamento se ele tem a mobilidade de tornozelo suficiente para agachar bem. Eu estou avaliando visualmente na hora do treino dele. Na hora que ele está fazendo um aquecimento na esteira, por exemplo, eu estou fazendo uma pergunta sobre uma dor do joelho que surgiu semana passada, depois de um futebol. Não incomodou muito no treino, mas estava ali, estava presente, estava, estou aqui, dor no joelho, estou aqui no treino. Eu perguntar para ele se piorou, se amenizou, se continua na mesma, se reflete num outro lugar do joelho, ou seja, eu estou fazendo agora um histórico de lesão que ele pode ter tido, que pode estar agravando ou não. Isso é avaliar, isso também é avaliar. Tudo isso, ou essas situações, né, que eu coloquei alguns pontos aqui, são situações que eu vou raciocinar, vou interpretar desde a lesão do joelho do cara, desde a questão se ele tem mobilidade de tornozelo para fazer bem o agachamento, visualmente eu vou observar isso, né? Ver se ele tem um valgo dinâmico do joelho. Eu vou observar isso quando ele vai fazer algum movimento dinâmico e verificar se ele tem aquele valgo dinâmico realmente. E a partir desse diagnóstico visual, durante o treino, eu vou ter tomadas de prescrição para corrigir aquele valgo dinâmico que ele pode apresentar lá num agachamento búlgaro, por exemplo. Ou no agachamento clássico no Smith Machine, por exemplo, com os pés mais para frente ou com os pés embaixo da barra. Aí tem algumas questões biomecânicas para se discutir com relação a isso. Mas não é o momento agora aqui, não é o tema da live, certo? O que eu quero chamar a atenção é que a avaliação que nós temos que fazer para a prescrição, ela é bem holística, né? Ela tem que ter uma visão bem ampla para eu entender bem o meu cliente. No momento que eu entendo bem o meu cliente, conheço as nuances morfológicas, posturais, ergonômicas, ortopédicas, históricos, né, de lesão, de treinamento. Meu cliente já treinava, não treinava, já fez agachamento com peso livre, nunca fez na vida. Qual é a consciência corporal que ele tem? Ele tem uma boa consciência corporal, não tem uma boa consciência. Então, todos esses detalhes são importantes, tá? Quando eu
quantifico isso, quando eu identifico isso, eu começo a entender, conhecer melhor meu cliente. E a partir disso eu prescrevo com mais qualidade. Isso é fato. Isso é fato. Não é loucura da minha cabeça. É fato, essas coisas acontecem. Quem já prescreve, quem já trabalha, sabe. Se conseguir avaliar, isso não precisa ser uma avaliação com dobra cutânea. Vejam bem, eu estou avaliando de formas bem diferentes. Mas eu consigo entender melhor meu cliente numa anamnese e isso qualifica a minha prescrição. Desde que eu saiba usar os dados avaliativos para prescrever. Eu preciso usar os dados avaliativos para prescrever. Eu não posso usar os dados, fazer a avaliação, gerar o dado avaliativo e não usar para absolutamente nada. Aí eu estou perdendo tempo, estou enchendo linguiça, estou enrolando, dando um enrolation, certo? Então eu preciso, efetivamente, ao fazer aquela avaliação, usar aqueles dados avaliativos na prescrição. Ponto. Beleza? Tranquilo. Bom, quando a gente cai na avaliação clássica, morfológica, normalmente a galera vai para percentual de gordura. Tranquilo, sem problema. A referência que a gente faz desde a live de semana passada aqui do X é o seguinte: só o percentual de gordura é muito pouco. Ele é muito pouco. Nós temos outros recursos que, para obter o percentual de gordura, eu já obtenho esses outros recursos. Né? Eu já obtenho esses outros dados. E aí eu consigo melhor analisar. Certo? Eu consigo melhor entender meu cliente. E aí hoje eu quero discutir com vocês áreas do braço, coxa e perna. Como assim áreas, João? A gente vai dividir a área do corte seccional transversal. Já vou explicar melhor o que é o corte seccional transversal. Do braço, da coxa e da perna do meu cliente. Eu vou dividir em duas grandes estruturas morfológicas. Eu vou dividir na estrutura morfológica gorda, dessa área gorda, ou do braço, ou da coxa, ou da perna. Ou em área gorda, ou em área magra. Por que área magra e não área muscular? Porque a área muscular eu não consigo definir bem, eu consigo definir a área magra, e vocês vão entender agora no desenho que eu vou fazer para vocês essa lógica. E essas áreas me permitem interpretar qual é a região de braço, coxa ou perna que esse cara tem uma melhor hipertrofia, ou que esse cara tem uma taxa de gordura maior, aonde eu tenho que trabalhar a musculatura interna para distribuir melhor. Eu consigo interpretar regionalmente no braço, na coxa e na perna, e comparar o braço, a coxa e a perna. Dá para fazer até no antebraço, tá? Não é usual, mas dá para fazer. Então vou colocar antebraço, braço, coxa e perna. Eu consigo fazer uma interpretação, como é que está essa distribuição de massa muscular a partir da massa magra, e consigo interpretar a massa gorda. E aí eu começo a pensar melhor a minha prescrição de treinamento, principalmente se o treinamento for para hipertrofia, tá? Principalmente se o treinamento for para hipertrofia. Beleza, galera? Deu para entender esse contexto introdutório da live curso de hoje? É uma live curso porque a gente tem uma lógica, né? E procura, ao terminar aqui, vocês terem um aprendizado aplicável do que nós vamos falar aqui, tá? Então eu pergunto, deu para pegar até aí, até então, esse aspecto introdutório? É um aspecto que justifica nós, profissionais de educação física, fazermos avaliações dos nossos clientes. Deu para pegar até então? Como é que tá para vocês aí? Tranquilo? Bom, vamos evoluir então. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um gráfico. Primeiro eu vou mostrar num gráfico do X, que é a nossa plataforma de avaliação e prescrição, como é que sai no X, tá? E o que tem ali nesse gráfico. Depois eu vou explicar como é que se chega naquilo ali. Então eu vou inverter um pouco a lógica que normalmente se explica, tá? Então eu vou inverter um pouco a lógica, porque às vezes ao inverter a lógica fica até mais interessante para vocês, tá? Então eu vou mostrar o que é e como que sai o gráfico. Tá, mas como é que chega lá, o que é bem, eu vou mostrar na sequência, beleza? Então vamos lá, ó. Os coraçõezinhos tremulando à minha direita, muito obrigado. Tamo junto, galera. Olha lá. Aqui eu tô no X, tá? Eu tô logado aqui, ó, na plataforma X do Treino em Foco. Na verdade, quem logou aqui foi o Bruno, né? Então é que tá a fotinho dele lá, ele tá logado aqui com o Bruno. Então o cara que é assinante, ele loga e entra. Olha só. Áreas de segmentos corporais. Quais são os segmentos corporais que nós temos aqui? Braço, vou dar puladinho aqui, ó. Coxa, vou dar puladinho, perna. São os mais usuais para ser feito, tá? Então eu vou observar área magra e área gorda, certo? Olha bem aqui, ó. Em amarelo e em vermelho, área gorda. Em verde, área magra. Do braço, olha lá, ó, braço, coxa e perna, certo? Então se nós olharmos aqui, só para começar a pegar a ideia, tá? Devagarinho aqui, pegando a ideia. Vamos ver se não vai atrapalhar meu áudio, porque eu estou apoiando o celular em cima do Note aqui, tá? Vocês vão ouvir bem. Quando eu olho aqui, ó, pessoal, o vermelho é a área gorda e aqui a área magra do braço. Então,
Quando eu observo aqui, eu tenho os percentuais em cima aqui. Se vocês observarem bem, os percentuais aqui em cima. Então observem bem que no braço, são dados teus aqui, Bruno? Ou não? Da Letícia. Tá, então é da esposa, excelentíssima esposa do Bruno. Então vamos tomar muito cuidado em apresentar esses dados, né? Não era nem pra te ter falado, né, cara? Eu não sei de quem é e tal, mas agora já foi. E a Letícia tá na live aqui. Agora foi. Vai dormir no sofá hoje. Tá? Então quando eu observo aqui, eu vejo que o braço desta avaliada, tá? Aqui é a área gorda. Ó. Então no braço dela, da área total do braço, ela tem 39,1% da área total de área gorda. Ficando para a área magra, 60,9%. Então vejam bem, ó, eu estou primeiro explicando no gráfico, depois eu vou explicar o que é e como que faz, tá, galera? Então eu estou invertendo até a lógica aqui, normalmente a gente faz isso por último. Mas eu acho que vai dar legal, vamos ver. Fazendo uma estratégia didática diferente hoje aqui. Então, quando eu olho lá no Excel, o resultado já da avaliação... Tá, João, como é que chega nisso? Calma, vamos entender primeiro aqui no gráfico, né? Então tá mostrando que no braço aqui, ó, da excelentíssima senhorita Letícia, ela tem uma área gorda no braço de 39%, praticamente 40%, e ela tem uma área magra de 60,9%. Então ela tem uma área nessas condições no braço, certo? Eu posso aqui no Excel retirar uma área e ficar com outra, por exemplo, só apresentar o braço, só área muscular, só área magra, né? Mas aqui pra gente fazer o comparativo, vamos fazer área magra e área gorda. Então no braço é isso. Como é que é na coxa, né? Como é que tá essa distribuição entre área magra e área gorda na coxa? Vamos lá, percentual. Como é que chega nesses dados, João? Depois eu mostro, tá? Calma aí. Olha só que bacana. Na coxa da Letícia, ela tem 41,1% de área gorda e a área magra dela é 58,9%. Isso é na coxa, no ponto da dobra cutânea da coxa média, bem no centro da coxa. Entre a parte proximal, perto da prega inguinal, e da patela, que é a parte distal, é bem no centro, né? Pega essas duas distâncias aí, é bem no ponto equidistante entre esses dois pontos, tá? É no meio do caminho entre a prega inguinal e a borda superior da patela. Então ela tem nessa região da coxa 58,9% de área magra e 41,1% de área gorda. Compara isso na coxa, né? Compara aqui, ó, na coxa. Agora dá uma olhadinha no braço, galera. Vamos voltar para o braço. Olha lá o braço, ó. Era 39 de área gorda. Quanto que ela tem na coxa? 41. Tá bem equilibrado, a diferença é 2%. Né? Então ela tem um bom equilíbrio de distribuição de gordura, porque vejam bem, ela tem uma área gorda no braço de 39 e na coxa é 41. Isso não é muito comum, a gente vê distribuições bem anômalas. Ela está bem proporcional. Estando proporcional com a gordura, a área magra também vai ficar proporcional, obviamente, né? Então ela tem de área magra no braço 60,9 e a área magra na coxa 58,9. Está bem proporcional. Então o braço dela e a coxa tem uma distribuição de gordura nesses dois pontos bem similar. Como é que está a perna? Vamos lá, ó. Ela tem na perna 38,7% de área gorda, da área total da perna, e da área magra 61,13%. Isso, vamos lá de novo, hein? Na perna. Isso é graficamente, ó. Então eu estou analisando com vocês um gráfico aqui do Excel, ó. Beleza? Áreas segmentares corporais. Então vejam bem, vamos fazer um primeiro raciocínio aqui, ó. A Letícia tem um equilíbrio das áreas gordas entre braço, coxa e perna. Por que ela tem um equilíbrio? Porque se nós pegarmos só a área gorda, por exemplo, vou tirar agora a área magra, tá? Olha lá, ó, no braço, quanto é que tem? 39,1. Quanto que foi na coxa mesmo? 41,1. Quanto é que é na perna mesmo? 38,7. Então está muito equilibrado esses percentuais de área gorda. Se eu agora voltar com a área muscular e tirar a área gorda para fazer uma análise agora individual, olha a área magra agora. No braço, 60,9. Na coxa, 58,9. E na perna, 61,3. Qual seria a informação que eu traria para Letícia se ela fosse minha cliente e eu estivesse fazendo uma avaliação com ela? Lógico que dependeria aqui, essa discussão, do que ela quer de resultado, né? Qual é o objetivo dela. Mas um ponto crucial que vocês já viram e nós poderíamos analisar aqui é o seguinte: ela tem um equilíbrio da quantidade de gordura dela, né? E de área magra entre o braço, a coxa e a perna. Isso é extremamente positivo para o meu treinamento. Isso é legal, porque pensa assim, ó, como ela tem áreas gordas equivalentes,
no segmento braço, no segmento coxa, no segmento perna, num processo de emagrecimento, como se espera uma proporção de diminuição de gordura, ela vai ter uma proporção de diminuição de gordura no braço, que está proporcional com a gordura que ela tem na coxa, e tendo uma perda proporcional, vai perdendo aquele mesmo patamar, né, de distribuição de gordura, e na perna também. Então ela vai ter um equilíbrio de definição muscular ao, por exemplo, perder gordura. Né? Num processo de emagrecimento, ao diminuir gordura, isso é um ponto extremamente positivo para a Letícia, que nós vimos os dados. Ela vai ter uma proporção de perda de gordura, é o que se espera fisiologicamente, e como ela tem hoje atualmente uma proporção de áreas gordas no braço, na coxa e na perna, ela vai ter um processo de definição muscular bem equilibrado. Isso é extremamente positivo, isso é bem bacana. Então já me favorece, interpretando esse dado, me favorece, por exemplo, se, uma hipótese, o treinamento da Letícia for para emagrecimento, isso já favorece o processo, beleza? O processo de emagrecimento já tem um ponto positivo quando ele começar a ocorrer. Então olha só, esse é um primeiro ponto. Agora um segundo ponto que não é tão positivo assim, né? Mas já que o Bruno abriu os dados da Letícia aqui, se nós pegarmos referência, o que seria de área gorda legal assim, para ter uma definição razoável? No meu livro eu apresento isso pra galera. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Não, eu ia mostrar, mas eu vou aproveitar e mostrar. Na hora para fazer merchan, eu já vou fazer. No meu livro aqui de antropometria, eu apresento percentuais de áreas ideais para o cara fazer. Né? Percentuais de áreas ideais para ele fazer. O livro é bem denso, tem várias informações. Tem também dessas áreas aí que eu mostrei para vocês. E assim, se a Letícia quer uma definição mais ou menos assim, né, aparecer um pouquinho assim, um relevo muscular, definição baixa, ela deveria ir para em torno de 25% de área gorda, tanto em braço, quanto em coxa, quanto em perna. Quanto que ela tem? Quanto que ela tem? Vamos lá, ó. Agora eu já estou quantificando metas de treinamento. Ela tem 39 no braço, ela tem 41 na coxa e ela tem 38 na perna. Então ela teria que ter esses valores mais para próximo de 25%, tanto no braço, quanto na coxa, quanto na perna. Certo? É isso que ela necessitaria ter, usando as referências que eu apresento no livro, certo? São referências atestadas com a galera. Agora vamos imaginar outra situação. Ela nos contrata como personal trainer para fazer um trabalho e dentro de várias questões que ela quer aumentar um pouquinho massa muscular, ou fortalecer uma determinada região, melhorar uma postura, N fatores, né, que a gente poderia ter. Agora vamos lá, vamos evoluir com o raciocínio, tá, galera? Se a Letícia colocar para nós, João, eu quero uma definição bem bacana, tá? Eu quero marcadinho lá a minha coxa, eu quero bem definidinha e tal. Bom, além de ver o volume muscular que ela apresenta previamente, isso é importante, porque talvez eu tenha que entrar num processo hipertrófico forte para aumentar o volume muscular, ou talvez não, tá? Mas isso eu vejo pelo perímetro magro de coxa. Eu vou apresentar num outro dia o perímetro magro para vocês. Mas se ela quiser essa definição mais forte, ela tem que cair para um percentual de gordura abaixo de 20%. O melhor seria abaixo de 15%. Então, se ela quer uma definição mais radical, vamos dizer assim, né? Que é uma definição que representa melhor a musculatura, o que nós deveríamos? Essa área gorda do braço deveria cair para abaixo de 20%. Ela tem atualmente 39%. Para ser mais radical, 15% ou abaixo de 15%. Aí vai estar bem definida. Uma mulher com área gorda no braço, com 15% ou abaixo de 15%, vai estar bem definida. O mesmo vale para a coxa. Então, se quer ter uma definição bacana, vai ter que ir para 20% e para menos, 20% para menos aqui, ó, da área gorda da coxa. Ou quer definir mais ainda, marcar bem a coxa, aí tem que ir para baixo de 15% ou menos, certo? E o mesmo vale para a perna. Claro que normalmente as mulheres estão mais preocupadas aqui. No geral, normalmente é coxa, né? Que é o interesse maior das mulheres. Mas beleza, eu tenho esse dado. Eu tenho o dado da coxa para raciocinar com ela, certo? E aí o processo hipertrófico também vai me ajudar a interpretar isso aqui. Beleza? Então vejam bem, ó, que ela tem uma boa distribuição, tem uma boa proporção de gordura, que buscando emagrecimento tem um ponto positivo nesse processo dela. Segundo ponto, ela está com valores elevados, que já não é um dado positivo. E a partir desses dados eu lanço a definição que ela quer. Ela quer uma definição razoável ou quer uma definição mais agressiva? Uma definição que marque mais o desenho da coxa. E aí eu joguei percentuais para vocês. E eu joguei os percentuais em cima dos dados que eu tenho, e aí eu lanço metas dentro de uma periodização. Então, se ela quer uma definição razoável, talvez em 2 mesociclos eu consiga obter. Vai depender do quanto que ela responde ao processo.
Vai depender de como que ela está ajustando o aspecto nutricional dela. E a partir disso, talvez em 2 mesociclos, cada um correspondendo a 1,5 mês a 2, eu consiga chegar nesse percentual razoável de área gorda. Agora, se quer uma definição mais intensa a partir dos dados que eu obtive aqui, aí talvez eu tenha que raciocinar com 3 ou 4 mesociclos de treinamento. Eu tenho que dar um prazo maior para chegar lá, para não ter que atropelar o processo. Claro que nesse percurso de periodização eu posso ter uma notícia muito boa, que a Letícia teria uma velocidade muito grande de perda de gordura. Ela responde muito bem ao treinamento e à nova nutrição feita, a nova dieta, né? Novo hábito alimentar que ela está adquirindo. Ela responde muito bem a isso e ela perde gordura numa velocidade um pouco maior que a média das pessoas. Isso é um ponto positivo, a individual dela pode acontecer, mas pode acontecer o contrário. Dentro da minha meta eu me deparo com uma pessoa que responde muito mal ao treinamento. Ela responde, hipótese, né? Ela responde, mas responde mal. Então eu teria que colocar aí uns 5, 6 mesociclos de prazo para continuar com o processo. Então vejam que, a partir dos dados que eu identifico, essa proporção equilibrada, né, da área gorda e da área magra, entre regiões de braço, coxa e perna, e valores um pouco mais elevados em relação à minha referência para a definição muscular, eu começo a raciocinar inclusive os prazos para lançar os meus mesociclos de treinamento. Claro que aí também eu não conheço como ela vai responder ao treinamento. Eu vou ter que iniciar ali 2, 3 semanas de treinamento para observar se a Letícia responde ou não responde bem ao treinamento. E aí eu posso reconfigurar, e devo até inclusive, reconfigurar, reescalonar a minha periodização do trabalho. Mas a partir dos dados que eu estou dando para vocês, eu já lanço uma periodização, que pode ser de 3 mesociclos para entrar no processo de definição que ela quer, se for uma definição mais ou menos, né? Uma definição razoável, mas não muito agressiva. Agora, se ela quiser uma definição agressiva, eu já vou ter que entrar com um prazo maior, porque eu vou precisar dar mais prazo para ter o efeito que eu quero obter. Então vejo que eu já estou raciocinando com treino, eu já estou raciocinando com o tempo de treinamento e imaginando o escalonamento dos meus mesociclos num processo de periodização. Beleza. Qual o método que eu vou usar? Como que eu vou intervir? Aí depende de outros dados, né? Se eu vou usar trabalho intervalado, se eu vou usar trabalho contínuo, qual a intensidade. Eu tenho que avaliar outros parâmetros da minha cliente para definir isso. Mas pelos parâmetros morfológicos que eu tenho agora, eu consigo raciocinar muito bem com isso que nós estamos discutindo agora. Beleza, galera? Tranquilo? Nós encerramos um tópico aqui ao analisar, certo? E já fiz várias perspectivas prescritivas, inclusive de periodização. Quem está acompanhando a live, eu já comentei alguns dados aí para pensar a periodização a partir desses resultados aqui de área segmentar corporal. Área segmentar do braço, segmentar da coxa e segmentar da perna, principalmente analisando a área gorda, né? De perna, coxa e braço. E já comentei vários aspectos aqui com vocês, beleza? Tranquilo? Então vamos dar uma evoluída agora nesse processo aí, tá? Galera, vamos lá. O que é a área então, né? Nós já fizemos Bom, é teor de gordura, isso é óbvio. Mas como é que eu interpreto isso? Como é que eu apresento isso pro meu cliente? Agora eu vou dar uma dica quente aí pra galera, tá? Que eu fiz várias vezes. Eu fiz muito isso que eu vou fazer agora. Muito, muito. É desenhar pro cliente. Tem essa tiração de onda, né? Principalmente no mundo da internet, que é, pô, preciso desenhar, que é tipo assim, tirar uma onda do cara. Tu não entendeu ainda, tu é tão limitado, idiota, tu não entendeu, então eu vou desenhar pra ti. Tem uma tiração de sarro, né? Nesse esquema aí. Mas, tirando a tiração de sarro fora, o desenhar é bem bacana. Eu vou desenhar pra vocês entenderem o que é. Se eu ficar teorizando aqui o que é a área segmentar, fica muito mais difícil entender. Agora eu desenhando vai ficar bem mais fácil. E a forma que eu vou desenhar e explicar para vocês é a forma que eu estimulo vocês e sugiro para vocês que vocês façam com os clientes de vocês. Vai ficar bem bacana. E assim, quando o cliente entende e vê que o profissional está explicando para ele um negócio diferente, relativamente complexo, e que ele consegue entender qual é o tipo de visão e interação que vai gerar entre eu, profissional, e o meu cliente. O meu cliente vai começar a me olhar com o olhar, esse cara sabe, esse cara tem um domínio do conteúdo que eu vi poucos profissionais terem, porque ele me explicou algo relativamente complexo, de forma que eu, leigo, consegui entender. E ele começa a valorizar o teu conhecimento, começa a valorizar os cursos que tu fez, a graduação que tu fez, o profissional que tu és, tu ganha credibilidade e autoridade com o cliente. Como? Explicando o que eu vou explicar agora para vocês, que é
Já mostrei os dados, já fiz a aplicação prescritiva, já entendemos a aplicação prescritiva. Agora vamos entender como é que eu explicaria isso para o meu cliente, para ganhar autoridade com ele, para ganhar credibilidade com ele e autoridade com ele. Como é que eu explicaria isso, né? Então vamos lá, como é que eu vou explicar para o meu cliente? Então vou fazer que vocês são meus clientes, vocês são um cliente meu e eu estou entregando o resultado avaliativo. Tá? Então antes de chegar no gráfico e começar a entregar o resultado do gráfico, eu vou explicar o que eu fiz. Então vamos lá, eu vou chamar vocês de... Vou dar um nome para vocês aí, tá? Dá uma sugestão aí, como é que eu vou chamar vocês? Vocês são... Seu fulano. Seu fulano. Eu vou chamar como vocês? Vocês vão ser... Dentro do nosso avatar, agora eu vou entregar o resultado e vou fazer o desenho para vocês explicando. Eu quero que vocês entendam como explicar para o cliente. Mas como é que eu vou chamar vocês? Vocês vão ser um cliente que eu estou entregando o resultado avaliativo. Ó, não rodou mais nada, então vai ser Astrogilda mesmo. Vai ficar aí batizado pela sugestão da Ritinha. Dona Astrogilda, tudo bem? Como é que vai a senhora? Olha lá, eu estou entregando o resultado para vocês. Olha como é que um profissional tem que agir. Presta atenção, presta atenção. Dona Astrogilda, muito boa tarde, boa noite. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Como é que está? Prazer vê-la novamente, né? Eu vou entregar os resultados avaliativos para a senhora. E eu vou começar entregando, Dona Astrogilda, para a senhora um resultado avaliativo que eu tenho certeza que a senhora não fez com outro profissional. Porque é uma análise que a gente chama de morfológica do seu braço, da sua coxa, da sua perna, que eu saiba, aqui na nossa região, só eu faço essa análise. Eu vou agora demonstrar para a senhora. Olha, eu estou valorizando o meu trabalho, estou criando uma expectativa e estou valorizando o meu trabalho. E eu vou apresentar agora para a senhora. E, Dona Astrogilda, é o seguinte, ó, nós vamos verificar o seu teor de gordura no braço, na coxa e na perna, e o seu teor de tecido magro. E eu vou explicar melhor para a senhora por que é importante, Dona Astrogilda, nós interpretarmos o seu tecido magro, tá? Eu vou agora desenhar, fazer um desenho para a senhora, vou explicando aos poucos, para a senhora entender. Porque depois nós vamos no gráfico analisar os seus resultados de forma gráfica, certo? Então primeiro eu preciso que a senhora entenda, já que a senhora agora está iniciando como minha cliente de personal trainer, ou em consultoria online eu estou aqui num Zoom aberto, numa entrega de resultado avaliativo, eu preciso que a senhora entenda, Dona Astrogilda, o processo que eu fiz com a senhora, já que é algo muito provavelmente inédito, a senhora não fez com outro profissional, certo? Então eu vou fazer um desenho para a senhora, vou explicar algumas coisas, a senhora vai verificar aqui, vai ver que é relativamente fácil de entender o que eu fiz para analisar a senhora, certo? Bom, Dona Astrogilda, vamos lá. Nós vamos pegar aqui a ideia do braço da senhora, ó, e vamos fazer um corte no braço, tá? É como se a senhora tivesse que amputar o seu braço nesse ponto aqui, ó, deixa eu ficar em pé para a senhora, Dona Astrogilda, entender, tá? Então olha lá, ó. Aqui, Dona Astrogilda, nós faríamos um corte do seu braço, amputaríamos o seu braço nessa ideia. Mesma coisa a coxa, né, Dona Astrogilda? Nós pegaríamos a sua coxa, faríamos um corte aqui, corte nesse ponto, a gente chama de corte transversal. Em relação ao comprimento do seu fêmur, nós faríamos um corte transversal. E nesse corte transversal, deixa eu aumentar a luminosidade aqui do meu mote. Nesse corte transversal, a gente vai ter o quê? Então imagina o seguinte, Dona Astrogilda, eu fiz o corte aqui do seu braço, tirei aqui o braço, a parte de baixo, toda a região, ficou aquele toquinho de braço, né? Certo? Aquele toquinho de braço, né? Aquele pedacinho de braço aqui, foi amputado. E aí eu pego aquele braço e viro para a senhora assim, ó, né? Esse braço, eu faço isso aqui, ó, viro em direção à senhora, só que eu tenho o toquinho do braço. Isso é um corte transversal do eixo longitudinal do braço. Ou nomezinho complicado, né, Dona Astrogilda? Mas é tranquilo para entender, só é mais técnico, eu não vou me pegar a termos técnicos com a senhora. Mas entendeu o toquinho do braço, eu virei para a senhora, né? Cortei aqui, girei e apresentei para a senhora. Perfeito? Dona Astrogilda, o que a senhora vai enxergar, o que a senhora imagina que vai ter ali no braço? A senhora tem um osso do braço aqui, né, Dona Astrogilda? Esse osso aí chama-se húmero. Então a gente vai enxergar o seu húmero, certo, Dona Astrogilda? Perfeito, né? Um detalhe, a senhora sabe que nós temos músculos aqui no braço, né? Então quando eu faço esse corte, né, essa, entre aspas, amputação e giro para a senhora, a gente vai ter aquele corte, a senhora vai estar vendo o osso lá dentro e ao redor do osso nós vamos ter músculos. E aí a senhora já deve ter ouvido falar, a gente aqui no treinamento fala muito para a senhora, bíceps braquial, tríceps braquial, né? Então a senhora vai estar vendo aquele corte seccional ali, transversal, como eu falei, aquele toquinho do braço. Eu vou girar para a senhora. E a senhora vai estar vendo lá dentro o osso, o húmero, né? O osso húmero. E ao redor o músculo tríceps, né? O bíceps, o braquial, tem alguns músculos ali.
Só que a senhora lembra que na avaliação eu medi a senhora, dei uns beliscões na senhora, que a senhora até comentava, tá me beliscando aqui na avaliação. Eu disse, não, dona Astrogilda, eu não estou beliscando a senhora, eu estou medindo dobras cutâneas. A senhora lembra disso? Foi uma semana atrás que nós fizemos essa medida com a senhora. Aquelas medidas de dobra cutânea é uma medida de gordura corporal. Então, ao redor do músculo da senhora, aqueles beliscões que eu dei, lembra que eu puxei e disse, ó, isso aqui é a sua gordura que eu estou medindo. Então essa gordura a gente vai ver nesse corte transversal também. Vocês estão vendo como é que eu vou apresentar para uma senhora leiga, dona Astrogilda, e vou explicar o resultado para valorizar o meu trabalho com ela, mas ela tem que entender, eu tenho que ser didático o suficiente para que ela entenda o resultado que eu vou entregar? Bom, dona Astrogilda, a senhora pegou essa ideia aí? Tranquilo para a senhora, dona Astrogilda? Pegou a ideia? Então agora nós vamos fazer o desenho para a senhora entender, tá? Então vamos lá, ó. A senhora imagina que eu fiz o corte aqui transversal, né? Do eixo longitudinal, e a gente está vendo o toquinho do seu osso, do úmero, os músculos ao redor, certo? E estamos vendo também aquela gordurinha que eu medi lá, fazendo aqueles beliscões na senhora, que são medidas de dobras de gordura cutânea, né? Tecido adiposo cutâneo, adiposidade de gordura. Então, olha, ó, acompanha aqui comigo agora um desenho que eu vou fazer para a senhora, tá? Eu estou tentando aqui simular para vocês uma senhora leiga, dona de casa, como é que faria, tá? Então, vamos lá, ó. Estou aqui com o desenho. Dona Astrogilda, vamos lá, ó. Vamos imaginar então que eu fiz lá, eu vou fazer um desenho da senhora, eu desenho bem pra caramba, a senhora vai ver, ó. Olha aqui, ó, aqui tá a senhora tá de saia, olha lá, ó. Aqui tá a perna, pezinho da senhora. Desenho bem, dona Astrogilda? Pô, ainda mais olhando o celular, ficou mais difícil ainda, já desenho mal pra caramba. Ó, aqui tá a senhora, meu Deus, que corte horrível, que desenho feio. Mas pra senhora entender, aí eu fiz o corte aqui no seu braço, ó. E eu vou olhar, eu vou olhar o seu braço daqui pra lá, ó. Certo? O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar um desenho mais ou menos assim. Ó. É o corte do seu braço. Ó. Mais ou menos assim. E aí o seu osso que nós estávamos discutindo, que é o seu úmero, ele vai estar mais ou menos aqui. Ó. Aqui está o seu úmero, ó, que é o osso. Ó. Então essa região aqui é o seu osso do braço. O osso do braço se chama úmero. Certo, dona Astrogilda? Lembra do bíceps que a gente vem falando lá dos exercícios de bíceps que a senhora faz? Então esse bíceps ele vai estar aqui, ó, do ladinho do músculo. Ó. Aqui assim, ó. Esse aqui é o bíceps, imagina aí. Lembra do tríceps também, que a senhora tem o exercício de tríceps, que faz na polia, eu pego no pé, que a senhora abre o cotovelo muito para o lado, e eu digo para a senhora não abrir o cotovelo, deixar junto ao corpo, não movimentar o tronco. Aqui estaria o seu tríceps, ó, aquele músculo que eu pego no pé da senhora lá treinando. Ó. Então nós temos lá o seu osso aqui, certo? E a senhora está aqui. Tô sacaneando com a senhora, dona Astrogilda, mas estamos lá, estamos nos entendendo, né? E aqui está o seu músculo, ó. Certo? Bíceps braquial, e aqui estaria o seu tríceps. Parte de trás do seu braço e aqui a parte da frente do seu braço. Certo? E essa região aqui, dona Astrogilda, que eu estou marcando agora aqui, ó, é aquela gordurinha que eu belisquei a senhora, que eu medi. Certo? Então vamos lá, ó. O que são áreas que a gente vê aqui, dona Astrogilda? Tudo isso aqui é a área total do seu braço. Ó. Tudo isso aqui é a área total. Isso aqui, se é a área total do seu braço, isso aqui é 100% da área do seu braço, ó. 100% da área do seu braço. Mas eu, dona Astrogilda, tenho como, através de cálculos matemáticos, que obviamente não vou mostrar para a senhora, não é o caso, dona Astrogilda, eu consigo mostrar para a senhora fazer e verificar quanto que é percentualmente essa área que tem músculo bíceps, tríceps, ó, tô marcando aqui para a senhora ver, ó, certo? E o osso. E como não tem gordura aqui, nós vamos chamar de área magra, ó. Tem o osso, que seria uma área óssea, e a área muscular. Só que eu vou juntar tudo. Então vamos imaginar que essa área que eu estou marcando aqui para a senhora equivala a 80% da área total do seu braço, certo? Então, nós temos a área total, temos o osso e o músculo, e essa área com o osso e o músculo equivale a 80%. A área total, se é total, né, dona Astrogilda? É 100%. Bom, aí isso aqui é gordura, como eu falei para a senhora, correto? Que eu dei aqueles beliscões na senhora lá na avaliação, que a senhora até ficou brava comigo, tirou sarro lá e tal, que eu estava beliscando a senhora. Mas isso aqui é gordura. Então, se eu sei que tudo isso aqui é 100% da área do seu braço, e eu sei que essa regiãozinha equivale a 80% da área do seu braço, isso que sobrou aqui, ó, e nós vamos chamar isso aqui, dona Astrogilda, de anel de gordura subcutâneo, tá? Isso aqui é um anel de gordura adiposo, gordura, adipócito, e é subcutâneo porque está abaixo da sua pele. Então isso aqui é um anel de gordura. Se eu tenho uma área total de 100 e a senhora tem uma área magra, que é músculo e osso,
que equivale a 80% dessa área total, esse anel de gordura, ele equivale a 20% da sua área do braço. Lembra aí, dona Astrogilda? Nós estamos analisando, quase que eu falo dona Scronchnilda, mas é a Astrogilda, né? É a Astrogilda. Então, dona Astrogilda, esse corte aqui do seu braço, olhando o toquinho do seu braço, eu consigo ver a área total. Lembra que eu medi o perímetro do seu braço com a fita métrica, a senhora lembra? Eu botei a fita métrica aqui, ó, ao entorno do seu braço e medi o perímetro do seu braço. E vi esse perímetro e através dos cálculos eu vi que essa área total é 100%. Essa área que pega o osso e o músculo, que é magro, equivale a 80%. E aí eu fico com esse anel de gordura aqui, que equivale a 20%, nesse meu exemplo que eu dei para a senhora. Ok, dona Astrogilda? Quase que eu falo Scronchnilda de novo. Agora, explicando para a senhora vê bem, ó. Isso foi um desenho onde eu coloquei a área gorda como 20% da área do braço, certo? Então, tem só 20% da área total do braço de gordura. Quanto é que a senhora tem? Quanto é que a senhora tem? Quanto é que saiu no resultado? Aí, galera, eu vou lá e mostro no resultado para ela. Olha, dona Astrogilda, a senhora tem 39,1%. Não é 20% como eu fiz no desenho, é o dobro, hein? 39,1%. Então, dona Astrogilda, nós vamos ter que discutir daqui um pouquinho se isso é muito ou isso é pouco. E na sua coxa? Se a gente fizer a mesma coisa na sua coxa, quanto é que a senhora tem de área gorda na sua coxa? A área gorda na sua coxa é 41,1%. Quase igual ao braço, que é 39,1%. A senhora está bem proporcional. Está bem parecido a quantidade de gordura que a senhora tem no braço e a quantidade de gordura que a senhora tem na perna. Só que é um valor em torno dos 40%, é um valor elevado. Nós temos que, a partir desse dado, dona Astrogilda, nós temos que raciocinar para diminuir o seu percentual de gordura nessas regiões. Nós vamos ter que fazer um trabalhinho aí. O seu percentual de gordura eu já mostrei para a senhora já viu que deu 38%. E a área agora gorda do braço e da coxa confirmam isso. Então, uma área... O que seria o legal para a senhora? O que ficaria bacana? Eu diria para a senhora o seguinte, ficar em torno dos 25, 27, 28% de área. Estaria bacana, estaria legal. Agora a senhora está em torno dos 40%. Então a senhora entende que nós vamos ter que lançar uma meta e monitorar isso de período em período para baixar essa área gorda, para voltar a cair em torno aí, para chegar nesse patamar em torno de 25, 28%? É isso. A partir desse dado, dona Astrogilda, e a partir dos dados que eu tenho aqui, a estatística, ó, a área gorda é a vermelhinha, do braço, da coxa e da perna. Nós vemos que está bem proporcional, tá? Bem bacana, parabéns para a senhora, está bem proporcional a gordura, só que ela está um pouco elevada. Então nós temos, dona Astrogilda, que diminuir um pouco esse patamar aí. A senhora entendeu a explicação da área? Isso é uma coisa que os outros colegas personal trainers não fazem, né? Eu estou dedicando um tempo aqui para explicar para a senhora, porque é algo novo, inovador, mas a senhora entendeu que está nos dando uma informação interessante do seu braço, como é que ele está? Está nos dando uma informação interessante da sua coxa, que está proporcional ao braço, só que está acima do patamar legal para a senhora. Nós temos que baixar isso aí. Então, a próxima vez que eu vier avaliar a senhora, eu vou beliscar de novo a senhora, vou medir a dobra cutânea de novo, e vamos esperar a partir desse cálculo que eu faço com aquela dobra cutânea e o perímetro, né, com a fita métrica que eu meço a senhora, que esses valores de gordura, essa área gorda, tenha diminuído. Se já vai estar no patamar em torno de 25% a 28%, eu acho difícil, mas que tenha baixado dos 40% para uns 35%, 33%, já estaria bem legal. O que a senhora acha? É uma meta que nós podemos lançar aí no seu treinamento? Seria interessante, eu estou mostrando o resultado da minha avaliação para a senhora entender os meus treinamentos que eu vou produzir com a senhora. Certo, dona Astrogilda Scronchnilda? Se é uma senhora dona de casa, que não tem menor conhecimento sobre as coisas, eu dedico um bom tempo para explicar, principalmente a primeira vez. Porque aqui eu estou ganhando o cliente. Eu estou mostrando a importância do meu trabalho, ela está compreendendo de um jeito bem tranquilo o que eu fiz. O cálculo matemático, tu não precisa explicar para a pessoa, nem você sabe, ou alguém aí sabe como é que faz o cálculo. Usa geometria para fazer o cálculo, para chegar nesses resultados aí. Agora, não precisa a pessoa saber, nem vocês precisam saber. Vocês precisam saber o resultado e, a partir do resultado, interpretar a prescrição. É isso. Então, eu mostrei para vocês, fiz um teatro aqui, até um certo ponto alongado, para vocês entenderem que tem que entregar o cliente, tem que entregar o resultado para o cliente, tem que fazer o cliente entender, tem que ser didático, tem que explicar. Ele tem que entender, porque no momento que ele entende o resultado, ele vai começar a treinar com mais competência. E vou contar um caso isso para explicar isso como é verdade para vocês, tá? Olha só, eu tive uma cliente
que ela foi minha arquiteta até num apartamento, meu primeiro apartamento que eu comprei aqui em Blumenau, ela foi arquiteta, ela foi aqui, fez os móveis sob medida e tal, né? Ela não mora mais aqui em Blumenau, mora hoje em Floripa e tal. Mas ela foi minha cliente numa clínica de personal trainer que eu tive aqui em Blumenau. E eu fiz exatamente isso, fiz todas as avaliações, entreguei para. Claro que se tratando de uma arquiteta, se eu falar em área por centímetro quadrado, ela vai entender. Ela está acostumadíssima a trabalhar com isso. Só que eu expliquei para ela por percentual de área, bem tranquilo, fiz essa explicação para ela. Um pouco mais técnica, porque eu estava falando com uma arquiteta. E ela tinha, pessoal, 47%, 49% de área gorda de braço. Da coxa eu não lembro. De perna também não lembro, mas lembro de braço. Por que eu lembro de braço? Porque nas outras avaliações que eu fiz com essa arquiteta, todas as outras avaliações que eu fiz com ela, a cada 3 meses eu voltava a fazer avaliação para monitorar. A primeira coisa que essa arquiteta sentava e me perguntava era: João, quanto é que está agora a minha área gorda do braço? Ela ficou impactada com aquilo ali, porque ela não considerava o braço dela gordo. Ela era uma falsa magra e com roupa, ela era uma mulher de 1,80 m, ela ficava extremamente elegante. Onde ela entrava, assim, ela impactava. Salto alto, mulher alta, bonita, falsa magra, com a roupa assim, eu não via que era uma falsa magra, né? Ela tinha umas gordurinhas lá, perdida pelo corpo dela, inclusive no braço. Quase a metade da área do braço era gordura. E quando eu falei isso pra ela, impactou muito ela. Ela ficou impressionada. E realmente tinha uma dobra cutânea grande para um braço que tinha um perímetro que não era tão grande assim. E impactou tanto que toda vez que eu fazia avaliação com ela, ela me perguntava: João, quanto é que deu a área gorda do meu braço? Então assim, as pessoas se pegam esses dados. E é importante porque elas vão até usar como meta para melhorar. Ela usava como meta para melhorar: eu quero melhorar o meu braço, quero melhorar o meu braço. Porque eu disse pra ela: ó, se a gente emagrecer, porque ela queria emagrecer um pouco mais, né? Eu disse: ó, se a gente emagrecer, teu braço vai diminuir um monte, tu tem quase 50% de gordura nesse braço. E ela queria perder bastante gordura. Eu disse: ó, mas e o teu braço vai diminuir? Ah, mas eu não quero ficar com o braço muito pequenininho, muito fininho. Então vamos ter que botar músculo aí. Porque na hora que tu emagrecer metade do que tu tens de gordura, como tu tem 50% de praticamente de área gorda no braço, teu braço vai ficar pequenininho, vai afinar. E ela não queria isso, ela gostava do braço como era, só que era gordinho, né? Então, esse é um dado real, um caso real, um relato de um case que aconteceu comigo, e esses dados ajudam a trabalhar. Me ajudaram a pensar o treinamento dela, me ajudaram a raciocinar o treinamento junto com ela. Eu expliquei os meus pressupostos de treinamento baseado na avaliação, expliquei a avaliação para ela, ela entendeu, valorizou a avaliação e valorizou os treinamentos e se dedicou mais aos treinamentos porque ela tinha uma meta: diminuir a área gorda do braço dela, mas sem diminuir muito o tamanho do braço. E aí eu justifiquei para essa mulher, olha só, Bruno, ela não queria fazer hipertrofia, cara. Não queria. Porque ela se achava, e era, né, elegante. Só que ela tinha umas gordurinhas que ela queria perder no abdômen. Só que ao perder as gordurinhas no abdômen, vai perder no braço. E o braço, ela não queria diminuir o tamanho do braço, porque ela achava extremamente bonito o braço dela. Só que, se ela emagrecer as gordurinhas da pochete, vai perder de braço, é o que ela não queria. E aí eu justifiquei para ela treinar hipertrofia de braço, que ela não queria. E ela aceitou. Aceitou de prima, na primeira avaliação. E estava bem reticente antes de fazer a avaliação. Não, hipertrofia de braço, ficar musculosa, eu nem pensar. Aceitou. Então, galera, vale a pena investir na avaliação, nesse dado aí que a gente mostrou hoje para vocês durante a live, e vale a pena entregar dando uma explicação. Ah, João, mas eu vou perder um tempão nisso. Não é perder um tempão. Tu estás investindo um tempo que vai retornar mais à frente. É um cliente que vai entender melhor teu treinamento, vai te valorizar mais como profissional, tu vai criar credibilidade com esse cliente, ele vai te indicar para amigos dele. Então, quer dizer, tu não vai gastar mais com marketing, divulgação, porque ele vai estar fazendo isso para ti. Ele vai te indicar para amigos dele, porque ele viu a apresentação que tu fez, ele entendeu, e ele está junto contigo no treino. Ele está junto contigo para obter os resultados dele. Então, vale a pena investir esse tempo com o cliente. Não é perda de tempo, é um tempo de investimento. Agora tem que ser pedagógico, né? Nós não somos professores. Se somos professores, temos que ser pedagogos, né? O professor é pedagogo. Então nós temos que ter pedagogia, explicar, educar o cliente, capacitar ele para entender, como eu mostrei para vocês, não só na live de hoje, nos gráficos aqui, né? Do resultado das áreas segmentares, como também no desenho que eu fiz da dona Scronchnilda, não? Como é que era? Astrogilda. Dona Astrogilda aqui, que eu mostrei o corte lá, e mostrei a área e fiz uma explicação básica para ela, para depois chegar e apresentar as áreas de braço, coxa e perna dela e discutir daí o treinamento com ela.
Porque daí não fica um negócio assim, o meu treinador fez um treinamento, eu tenho que cumprir. Não, o treino é nosso, cara. Lembra que eu te expliquei os detalhes do treino? O treino é nosso, vamos ter que treinar junto aí, vamos pegar junto. Eu tô aqui para te ajudar, mas tu tem que executar. Entendeu bem o que a tua área gorda do braço é grande, se a gente emagrecer tu vai ficar com o braço pequenininho, então nós vamos ter que fazer hipertrofia de braço. É isso. Deixa eu ver que teve uma colocação aqui nas perguntas do Carlos. Qual a diferença de área magra e área muscular? Olha, Carlos, aí a diferença é o seguinte, que a gente não consegue segmentar nesse modelo aqui, tá? Olha lá, ó. Nós, nesse modelo, nós vamos usar o perímetro aqui, ó, tá? Perímetro total medido com a fita métrica. E a dobra cutânea que tu mede esse ponto de dobra aqui, ó. Isso aqui tu mede essa dobra cutânea, tá? E com essa dobra cutânea e o perímetro total, tu consegue chegar no perímetro magro, que é esse perímetro de dentro aqui, ó. Esse é o perímetro magro, ó, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu marcar melhor, fazer mais destacado perímetro magro. Esse é o perímetro magro. Então, dentro dos cálculos geométricos que nós conseguimos fazer para isso, eu consigo obter essa área aqui, que é a área magra, eu não consigo ver a área muscular. Para ver a área muscular, eu tinha que saber esse perímetro também aqui do osso, para descontar essa área interna, para pegar a área muscular. Eu não consigo descontar o osso, eu tenho que contabilizar o osso junto. Eu consigo pegar toda essa área aqui. Eu não consigo identificar só o osso, só o húmero ou só o fêmur, tá? Então, tu pega toda essa área aqui, ó. Então a gente pega a área magra, a área muscular teria que descontar o osso. Nós não conseguimos através desse modelo antropométrico e geométrico para definir áreas, tá? Não conseguimos. A estratégia... Isso eu comento bem no livro, né? Eu acho que tens, né, Carlos, o meu livro, né? Se eu não estou enganado, tu adquiriu o livro. Procura aí no capítulo Área Gorda e Magra dos Segmentos Corporais. É o capítulo 9, tá? Capítulo 9, ó. Ele vai da página 193 à página 208. E aí aqui tem os outros capítulos também para a galera dar uma olhada, conhecer, né? Os pontos de colocação, indicadores antropométricos, até o capítulo 15. Ó. Vai até a página, deixa eu pegar aqui, 350, eu acho, uma coisa assim. Olha lá, ó, página 339. É um livro bem denso, é um livro colorido, é um livro completo do ponto de vista antropométrico. Ó, mostrando aqui para vocês alguns dados, tem os capítulos, entrada de capítulo, algumas aplicações. Ó, o Carlos falou que tem sim o livro, ó, beleza. Então pega o capítulo 9 aí, Carlos, tá? Eu comento isso que eu comentei agora aqui na live, eu detalho melhor isso aí no capítulo 9. Deixa eu pegar aqui o capítulo 9 e mostrar pra galera. Capítulo 11, capítulo 9, tá aqui. Vamos lá, aqui, ó, capítulo 9, ó, tá? Então vamos lá, ó. Aí vem aqui o modelo geométrico, eu apresento isso, e os cálculos também eu apresento no livro. Aqui na live eu não vou estar apresentando cálculo para vocês de geometria, né, galera? Mas lá no livro eu aprofundo e apresento os cálculos da área gorda do braço, área magra do braço, área total do braço, como é que faz o cálculo geométrico aqui, ó, pela geometria, tá? Mas é tranquilo, não é complicado. E aqui transforma em percentual, a área percentílica, porque lá eu vou ter centímetro quadrado, ó, certo? Só que para vocês o grande lance é vir aqui, ó. Joga os dados no X, tá? Aí já vem uma sugestão também, fazer pelo X, né? Joga os dados no X. Carlos, tu é assinante do X ou não? Se aí tu joga os dados lá da antropometria, o X vai fazer o cálculo para ti. Não precisa estar te preocupando em fazer o cálculo geométrico. Mas aí tu já entendeu por que não dá para fazer área muscular. Só dá para fazer área magra. Não tem como isolar o osso ali dentro daquela proposta de perímetro, né? Não tem como. Então nós só trabalhamos com a área muscular. Com a área magra, desculpa, não com a área muscular, beleza? Capítulo 9, dá uma olhadinha aí. E o livro associado com o X, né? O livro mostra os pressupostos científicos, né, do processo. E o X é executar, né? O X é a nossa plataforma de streaming que tu executa. Quem é que está perguntando aqui? A Naomi está perguntando aqui, ó, qual é o programa, o software, né? Tá aqui, ó, vou mostrar para ti. Deixa eu virar aqui, ó. X.com.br. E na live de hoje, então, tá? Nós apresentamos para vocês como trabalhar com área segmentar de braço, coxa e perna, área magra e área gorda. Expliquei alguns pressupostos para vocês. Mostrei como apresentar o resultado para o cliente. Eu acho que esse tipo de live vocês não tinham visto outros colegas fazer. Pelo menos eu não vi o galera fazendo assim. Como é que tu apresenta o resultado do teu cliente? Eu mostrei para vocês. Fiz um teatro aqui. Criei um avatar que era vocês. A dona Astrogilda. Vocês fizeram as vezes, né? Vocês foram
os atores e atrizes da Dona Astrogilda, e eu entreguei para vocês, Dona Astrogilda, o resultado avaliativo e expliquei os dados para convencer e ganhar credibilidade com a Dona Astrogilda, fazendo um desenho, explicando para ela. É assim que eu fiz a vida inteira, explicando para a galera e entregando o resultado. E dá certo. E as pessoas valorizam, porque elas começam a entender. Pô, João, manda uns rabisco feio, horroroso desse? É. Mas a galera entende, né? O importante não é ser um rabisco feio, horroroso, é a galera entender. No momento que a galera entendeu isso aqui, e depois vocês vêm aqui e apresentam o resultado, deixa eu jogar para baixo aqui, apresentam o resultado obtido das áreas, cara, o cliente entende e o principal, ele vai valorizar o trabalho do profissional de educação física. E é para isso que nós estamos aqui, né? Para fazer a educação física crescer. Estudem, evoluam. A educação física precisa disso, certo? Galera, tranquilo? Então nós vamos encerrar a live de hoje. Agradeço muito aí a participação de vocês. Valeu, galera. Obrigadão. Brunão, um tchau pro povo aí. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.